Bom dia, meus queridos. Iniciando mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar com o estudo dos elementos do gênero conto. Para isso, nós vamos observar aqui quais são os principais elementos de uma narrativa. Nós sabemos que o conto, ele trata-se de uma narrativa, certo? Então, vamos ficar bem atentos para a revisão desses elementos. Vocês sabem quais são os elementos da narrativa? Bem, os elementos da narrativa são 5, que são o narrador, os personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Para você que ainda não tem anotado, aproveite e faça isso, né? Observem só os 5 elementos da narrativa. Nessa aula, nós vamos conversar sobre o enredo, certo? Fiquem bem atentos, caderno e lápis na mão, para não perder nenhuma informação importante. O enredo. O enredo é a sequência de fatos acontecidos na história da trama, onde aos poucos vão sendo apresentados as personagens e suas características. O ambiente, né, o espaço, as situações vividas pelos mesmos. O enredo é dividido em 4 partes, que é a situação inicial. A situação inicial é a parte do texto onde são apresentados alguns personagens e algumas circunstâncias da narrativa, como, por exemplo, quando e onde acontecerá a narrativa, né? Isso você já encontra no primeiro parágrafo. O próximo é o conflito gerador. O conflito gerador é a parte do enredo onde as ações e conflitos se desenvolvem, levando a narrativa ao clímax. O clímax. O clímax é o ponto onde a narrativa atinge seu momento crítico. É a parte de maior tensão da narrativa, levando a narrativa ao desfecho. E o próximo elemento trata-se do desfecho. O desfecho é o ponto da história onde os conflitos gerados pelos personagens são resolvidos, né? Chegando ao final da história. Mais dicas para você aprender a resolver o desafio dos elementos da narrativa. Como encontrar o fato que dá origem a uma narrativa? Você já se perguntou? Em qual parte do texto eu vou encontrar? Se você não sabe, então fica atento. O fato que dá origem é o que chamamos de conflito gerador, né? Nós sempre vamos encontrá-los no início do texto. Né? Sempre se encontra logo bem no início do texto. Geralmente no segundo parágrafo do texto, mas às vezes ele já aparece no primeiro parágrafo, logo no início. Então, você não vai procurar o fato que dá origem à narrativa lá no final do texto, né? Você vai procurar entre o primeiro e o segundo parágrafo, né? Prestem atenção nessas dicas para facilitar a compreensão de vocês com relação a isso. Mais dicas para você aprender a resolver desafios dos elementos da narrativa. Como descobrir o desfecho da narrativa? O que seria o desfecho da narrativa? Leia o texto e primeiro encontre o fato que deu origem, ou seja, o conflito que gerou o enredo, né, que foi o que nós já vimos anteriormente. Assim, fica fácil. Você vai perceber que o desfecho é aquela parte que fala do mesmo assunto que apareceu lá nos parágrafos iniciais. Importante! Aprenda essa sequência. Observem só. Primeiro nós temos o quê? A situação inicial, a apresentação, né? Aquela parte que já nos dá o entender do que é que o texto ele vai falar. Segunda parte da sequência,
o conflito, né? O que faz com que a história aconteça. Terceiro, o clímax, que é aquele momento de maior tensão dentro da narrativa, né? A partir daí que caminha para o desfecho. E, por último, nós temos o desfecho, né? Que é como a história termina. Então, isso é muito importante você realmente deixar aí na sua cabecinha, né, a sequência. Né? Você aprendendo a sequência facilita no momento que você tiver que identificar esses elementos dentro de uma narrativa, né? Que seja um conto, como é o caso do que nós estamos estudando, ou um outro texto narrativo também. Né? Primeiro, situação inicial. Segundo, conflito gerador. Terceiro, clímax. E o quarto, o desfecho. Se você aprender essa sequência, irá perceber que o conflito gerador está sempre nos parágrafos iniciais do texto e o desfecho é sempre o que se encontra no parágrafo final. Leitura do texto. O Príncipe Sapo. Para esse desafio, cada grupo vai precisar da cópia do texto e lápis de cor nas cores azul, verde, vermelho e laranja. Na verdade, esse desafio não vai ser feito por vocês. Esse desafio vai ser feito por mim, para que vocês possam ficar atentos às partes que eu vou estar marcando para vocês reconhecerem esses elementos do texto. Prestem atenção. O Príncipe Sapo. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo. Deu-lhe um beijo. Imediatamente, o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. Aqui agora, pessoal, a gente vai reconhecer os elementos, certo? Observem só a partezinha que está destacada de azul. Uma feiticeira muito má transformou o belo príncipe num sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Aqui nós temos a situação inicial. Observem só a sequência que foi falado para vocês anteriormente, né? Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Aqui nós temos o conflito gerador da história, né? O que deu origem à história. Era muito boa, venceu o nojo e, sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo. Deu-lhe um beijo. Aqui nós temos o clímax, né? Que é o momento de maior tensão e que vai rumo ao desfecho. Imediatamente, o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. Aqui nós temos o desfecho. Então, você ficando atento àquela parte da sequência que já foi colocado para vocês, vai facilitar no momento de você identificar esses elementos. Né? Situação inicial, no início, como o próprio nome já diz, o conflito gerador, ele sempre vem ou no finalzinho do primeiro parágrafo, ou no início do segundo, certo? O clímax, o momento de maior tensão da narrativa, que é a partir dele que vai caminhar para o desfecho. E que o desfecho nós já sabemos que ele encontra-se no final do texto, quando a situação ela é resolvida. Então, a nossa aula de hoje é essa, certo? A gente viu aqui esses elementos da narrativa, certo? Então, a atividade de vocês eu irei colocar posteriormente.